Olá pessoal, meu nome é João Luiz Braga, eu vim aqui gravar o vídeo de março de 2023, agora é dia 10, peço desculpa que eu demorei para gravar um pouco esse mês, agora são 7h15 da noite do dia 10. Feliz Páscoa para todo mundo, atrasado, né, que foi ontem, mas estamos aqui para falar um pouco do mês, e foi um mês cheio de coisa, né. Vamos começar um pouco pela performance, depois a gente fala, eu como sempre olhando um pouquinho, vocês devem estar achando aí, quem está acostumado com o nosso vídeo, o fundo diferente, eu mudei de lugar aqui dentro da Encore, então é um pouco de novidade. Mas vamos lá, um pouco do mês, a gente conseguiu abrir foi um mês ruim de novo, né, o segundo mês que cai no ano, e desde quando o novo presidente foi eleito, acho que dos 5 meses caiu 4, o Ibovespa caiu 2,9, com isso, no ano, o Ibovespa acumula uma queda de 7,2 até o final de março. O SML, que o pessoal que me acompanha sabe que eu gosto de acompanhar, né, que é o índice de Small Caps, caiu 1,7, um pouquinho até melhor do que o Ibovespa, ou menos pior, mas no ano está pior, está caindo 9,5. A gente, até agora, no mês a gente foi melhor. O Encore Ações caiu 1,3 e o Long Bias caiu 1,5. E no ano a gente conseguiu então abrir uma vantagem legal aí para os índices, né? Enquanto o Ibovespa está caindo 7,2, o SML está caindo 9,5, o Encore Ações, que é só a carteira Long Only, está caindo 3,4, e o Encore Long Bias está caindo bem pouquinho, está caindo menos de 1%, 0,9, contra os índices que estão caindo mais lá para perto de 10%, né? Então a gente conseguiu definir um pouquinho mais aí esse mês. Os fundos de previdência também. O Encore Prev 100, que é o para investidores qualificados, caiu 0,7 no mês, aí está meio que zerado no ano. E o Encore Prev 70, que é o para público geral, ficou meio zerado no mês e está subindo um pouquinho, eu acho que perto de 1% no ano até o final de março. Então é isso, a gente abriu uma vantagemzinha aí. Vamos trabalhar para isso virar ganho também para o resto do ano, né? Mas vamos lá falar um pouquinho sobre o cenário, que teve bastante coisa esse mês. E começar dos Estados Unidos. Bom, vocês já estão cansados de saber que teve banco quebrando por lá, né? Foi muito falado, não só lá, na Suíça também teve, mas a ideia aqui seria focar um pouquinho mais na consequência dessas coisas que estão acontecendo, né? A primeira, deixar claro, assim, a gente não acha que a gente está numa grande crise bancária nos Estados Unidos, né? Eu sei que tem aquela memória muito recente de 2008, né? E sempre quando tem essas memórias recentes a gente tende a extrapolar, né? Tem a ver com os vieses que eu gosto tanto, isso assusta. Eu cansei de ler nesse último mês artigo, podcast, lembrando do que aconteceu em 2008, né? Falando da Bear, a Bear, por exemplo, a Bear Stearns, ela quebrou bem antes do pior momento da crise, e aí muita gente fala, será que não estamos agora no momento Bear deste ciclo? Isso assusta, né, gente? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque é óbvio que esse discurso atrai clique, atrai atenção, mas pode fazer você tomar uma decisão ruim de investimento. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Será que o SVB, né, o Silicon Valley Bank, não é a BR de agora? Eu até estava ouvindo esse final de semana o Stock Pickers, um abraço pessoal do Stock Pickers lá com o Daniel Goldberg da Lumina, que foi muito legal o episódio. Ele mesmo fala uma coisa que a gente concorda bastante por aqui, que é o fato que a gente não está numa crise, né, de solvência, né, a gente está numa crise de liquidez dos bancos lá, é um pouco diferente, né? Enfim, mas o que importa é a consequência disso, né? Eu cansei, eu não sei nem quantas vezes eu falei aqui nesse vídeo nos últimos, sei lá, quantos meses, sobre o tal do Fed Pivot, né? Que seria a hora que o Fed ia parar de aumentar o juro, né? Pois bem, isso que está acontecendo, das outras vezes, quando teve o Fed Pivot, foi uma boa notícia, porque a bolsa subiu e tal. Isso que está acontecendo lá, já também junto com um pouco de como é que, né, os juros já começaram a subir faz tempo, e é óbvio que você tem algum lag, né, alguma demora para ter impacto da política monetária, né, na economia, e que já começou, né, aqui na tela agora, aqui na tela tem uma tabela que está complicada, eu peço desculpa, mas é só para mostrar alguns indicadores que saíram semana passada, e que mostram uma economia já dando sinal de arrefecimento, como esse ISM, que é um dado de atividade por lá, mais fraco que o esperado, ou esse JOLTS aí, que é Job Openings, né, que é o número de vagas de trabalho que está aberto, né? O pessoal falava muito, tem muita vaga de trabalho, já tem menos do que a galera esperava. Aquele número famoso que muita gente repetiu ano passado, né? Que tinham 2 vagas de trabalho para cada um trabalhador, um desempregado buscando emprego nos Estados Unidos. Isso já não é mais 2, é mais perto de 1,6, 1,7. Então, já existem alguns sinais de economia arrefecendo por lá.
mas também ainda tem dados fortes, como por exemplo o dado que saiu na sexta, no feriado, do payroll, né, que é aqui do desemprego. O desemprego ainda está perto das mínimas, né, em 3,5. E o fato é que agora o Fed está meio que numa encruzilhada. Porque ele não sei se ele pode continuar aumentando o juro com a situação dos bancos como está. Tem coisa assim na economia que está arrefecendo, mas tem coisa que não está, como por exemplo emprego. Eu não sei. A verdade é, eu não sei que se não fosse os banquinhos quebrando, se ele pararia de aumentar juro agora. Mas mas o fato é que, bota na tela aqui agora, né, esse gráfico aqui, o fato é que por causa disso, tudo que está acontecendo, o mercado americano agora só precifica 70% de chance de mais um aumento de 25 bips, né, de 0,25%, e that's it, como eles diriam por lá. Pelo contrário, até acham que daqui a poucas reuniões já deveria começar a cortar o juro, que este juro que está lá hoje, neste momento de economia, poderia ser bem restritivo, levar a economia para uma grande recessão, alguma coisa desse tipo, né? E aí quando a gente vira e fala assim, geralmente quando tem os Fed Pivots é uma boa notícia, né? Tem esse gráfico na tela que eu vou mostrar agora, que eu cansei de mostrar aqui no ano passado, que é esse aí, ó, um gráfico da Goldman, que pega os últimos 6 ciclos, né? E todas as vezes que você teve o último hike do Fed, que é a linha pontilhada, vertical, tirando no ciclo de 2000, em todos os outros a bolsa subiu bem, né? Como tá aí na tela. E a gente está perto agora do fim das altas desse ciclo, aparentemente, né? Não dá para prever, mas e o que eu mais tenho ouvido agora é falar, legal, estamos perto do Fed Pivot, mas esse Fed Pivot está acontecendo por um motivo ruim, que é essa crise bancária, tudo aquilo ali, e realmente pode ser, isso deixa realmente uma dúvida, mas a gente para refletir, será que todos os Fed Pivots não vieram por causa de um motivo ruim, né? Tem até uma frase famosa nessas vezes que eles falam, né, que o Fed vai hiking until something breaks, né? Tipo, o Fed vai subindo a taxa até alguma coisa quebrar. Né? Essa frase é famosa, não é de agora, é de vários ciclos para trás, tem 1000 exemplos. E esse talvez seja o something breaks deste ciclo, né? E aí talvez valha uma coisa parecida com o que aconteceu das outras vezes. É fato que vai acontecer? É óbvio que não, gente. Assim, não tem garantia de nada. Não existe verdade absoluta na bolsa, como eu sempre repito. Mas também falar que this time is different, não sei. Até acho que a bolsa lá tá forte, né? A bolsa subiu, a bolsa deve estar subindo, sei lá, uns 7% no ano, o Nasdaq subindo uns 20% lá fora, ou seja, ela não tá barata. Talvez isso até seja um pouco do mercado antecipando, né? Esse tal do Fed Pivot, aí a bolsa vai bem, né? Então talvez eu não teria muito para subir. Agora, literalmente essa semana, mais no final de semana, a gente começa a temporada de resultados por lá, isso me deixa um pouco com medo, porque eu acho que tem um risco bom das empresas continuarem decepcionando resultados, como foi nos últimos alguns resultados, mas o fato é que a gente está há um ano esperando o tal do Fed Pivot e parece que ele chegou. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Bom, essa é a notícia lá de fora. Plano para o Brasil, né? Vamos falar um pouco de Brasil. Puto que mês, né? Aliás, que ano, né? Que ano. Né? No vídeo do mês passado, para quem assistiu, eu fiz um vídeo sobre noises, né? Eu fiquei catalogando, deu um trabalho grande pegar todos os barulhos, né, vindos pela imprensa do que o governo estava fazendo, aquela coisa toda. Aí eu falando que muito disso vai ser noise e tal. Aí, pois bem, o mês começou com um semi-barulho, eu já explico um pouco o que é semi-barulho, que foi a prorrogação de parte da isenção dos impostos sobre a gasolina, né? Aí para compensar o que o governo fez, né, ele está abrindo a mão de receita, né? Para compensar, ele tacou imposto de provisório, né, de exportação de petróleo. Isso pegou muito mal, isso é bem agressivo, né? Eu brinco que eu acho que nenhum exportador de nada no Brasil ali dormiu bem naqueles próximos dias. E como a gente tem PetroRio e 3R aqui, Prio e 3R, então o mês já começou aquela beleza aqui. E eu digo que é um semi-noise porque o próprio governo percebeu que foi agressivo e muito provavelmente eles vão deixar essa MP caducar, então vai ficar só os 4 meses, depois cai, ou seja, o imposto
provisório. Isso já deixou os portadores de cabelo em pé, a bancada agro veio para cima e falou, pera aí, toma cuidado, mandou vários recados que não gostou disso, tudo aquilo ali. E aí viemos para o grande debate do mês, que foi o tal do arcabouço fiscal, e junto às metas de superávit que vieram ali juntas. Vocês todos, assim como a história do banco lá fora quebrando, vocês já devem ter ouvido milhares de vídeos e opiniões e textos com as opiniões sobre o arcabouço. Eu não quero colocar mais uma aqui, mas eu falo um pouco da nossa conclusão. A gente concorda com muito que está escrito por aí, tá? O fato de que é óbvio que é pior do que o antigo, né? Que o antigo era crescimento zero real de despesa, que esse agora só a conta só fecha se tiver aumento forte de tributário, que vamos combinar, né? O Brasil já tem uma carga em relação ao PIB alta. Não é algo fácil de fazer. Tudo isso, de fato, a gente concorda com tudo isso, né? É ruim, né? Não é longe de ser bom. Mas tem uma coisa que a gente também acha aqui que tem que ser comentado, né? E, sendo honesto pra caramba aqui, quando o Haddad foi escolhido lá no final do ano, eu aqui, o Zé, aqui do meu lado, aqui na mesa, a gente um olhou pro outro, ferrou, né? Ferrou. A gente abriu margem para vir qualquer coisa ali. Vocês lembram, tiveram discussões muito grandes, por exemplo, de MMT, né, toda a teoria moderna, monetária moderna, que na verdade de moderna não tem nada. Eu falei sobre isso em alguns vídeos para trás, que basicamente seria um risco inflacionário gigantesco para o Brasil. Então o que eu estou querendo dizer é que o arcabouço foi ruim, foi assim, não é longe de ser bom, mas foi longe de ser péssimo. Isso tem valor. Né? Porque no mercado as coisas não precisam ser boas ou ruins, precisam ser melhor ou pior que esperado. E quando você vem com uma coisa que de fato tem seus defeitos, mas mostra uma preocupação genuína com um caminho sustentável do fiscal, tem um monte de crítica em relação à credibilidade disso. Mas isso mata o tal do risco de cauda, que é o que a gente chama, né? De eventualmente isso aqui virar a Argentina mesmo, que era uma coisa que a gente discutiu amplamente nos últimos meses aí, né? Então, eu ainda tenho várias críticas, mas esse ponto também tem que ser levado em consideração. Ele tira um pouco do risco de cauda. E beleza, ainda tem outras críticas que até menos gente falou, mas eu vou citar aqui, como por exemplo, o fato de que a forma que foi feita a meta de superávit indica um pouco de um governo que vai gastar mais no seu começo do mandato e menos no final, né? O que nunca aconteceu na vida, né? Geralmente governos gastam bastante no final para se elegerem, como foi o último, né? Ou como foi sempre. Então, de fato, tem algumas questões de credibilidade, mas existe este valor de tirar o risco de cauda. E engraçado, porque a bolsa caiu, né? Então, mais um mês de queda e tal. E vamos combinar que abril também não está tão bonito. Mas foi assim. Eu acredito que olhando para a renda fixa, foi assim que o mercado leu. Foi de um lado, no jeito mais não positivo, mas melhor do que o esperado, que é ruim, né, gente? Lembrando, o menos ruim é melhor do que o muito ruim, é melhor do que o péssimo. E por que eu acho isso, né? O principal motivo de que eu acho que a renda fixa leu de uma forma boa é este gráfico na tela agora, que parece complicado, mas eu explico. Essas duas curvas aí, eles são a nossa curva de juros. E para quem não é muito familiarizado com esses gráficos, eu explico. Em verde, com as bolinhas aí, é a curva de juros no exato momento. Em amarelo, laranja, mostarda aí com os asteriscos, é a curva de juros no dia 1º de março, ou seja, mais ou menos um mês atrás, né? O que é isso? Você pega, por exemplo, ali, 3Y ali embaixo, significa a curva de juro, quanto é que seria o juro, quanto é que o mercado precifica o juro de hoje para 3 anos, né? Há um mês atrás na linha amarela e agora na linha verde. Então, você olha, na linha amarela, tá lá perto dos 13, né? 12,70 alto, sei lá. 12,80. Então esse era o juros de 3 anos no começo de março. Hoje, na linha verde, é isso, é 11 e pouco, ali, 11 e pouco nada, 11 muito, 11,80 e tal. É um fechamento de quase 100 bips, quase de um ponto percentual dos 12,80 para os 11,80. É assim que se lê. E aí você tem todos os vértices da curva. Percebam que a curva fechou inteira. Fechou é um termo técnico que a gente fala para quando ela cai, né? Hoje, o mercado precifica menos juros futuros do que antes do arcabouço, né?
Isso é boa, isso é muito bom. Acreditem, se o arcabouço fosse péssimo, o que ia acontecer com essa curva ia ser subir, ela ia para cima, com o mercado precificando um risco de desancoragem completa da inflação, né? Como aconteceu só na Argentina, na Turquia e outros exemplos aí que a gente acompanha de perto aqui também. Então é isso, essa é a prova que o mercado da renda fixa achou o arcabouço ok. Né? E como a gente falou quando a gente estava falando sobre os Estados Unidos, os juros são a gravidade do preço. Né? Então quando o juro cai, os preços dos ativos tendem a subir, como a bolsa. E a gente pegou um gráfico aqui para mostrar, bota na tela aqui agora, né? Esse gráfico aí, eu peço desculpa que ele tá feio, e é um gráfico de 2 eixos, que é um gráfico que é bom de enganar, tá, gente, gráfico de 2 eixos. Mas assim, só para mostrar um pouquinho, né, em branco, a linha branca, são os juros daqui para 2031, tá, é um juro mais longo, que está no gráfico, que está no eixo da direita, 12, tá vendo agora, no final, tá 12,67, esse é o juro que fechou hoje, do janeiro 31, lá na BMF. E em azul, no eixo da esquerda, é o SMLL, que é nosso índice de small caps. E eu preferi usar ele como um jeito de ver como é que está a bolsa. Eu prefiro ele do que o Ibovespa, porque o Ibovespa tem muito commodity, bancos, não é uma coisa mais específica. Eu prefiro o SMLL como sendo algo mais representativo do que é a nossa bolsa brasileira. Aí você percebe, quando o juro sobe, a bolsa cai, e quando o juro cai, a bolsa sobe. Normal, né? Pensa que o valor de qualquer ativo, né, de um apartamento ou de uma empresa, é o valor presente do fluxo de caixa futuro. Né? Então, você pega o fluxo de caixa futuro, desculpa que estou sendo meio técnico aqui, mas é assim, né? Se o juro que você traz a valor presente cai, o valor presente sobe e vice-versa. Então eu até marquei alguns aí, no começo, essa primeira seta é o juro subindo forte, a bolsa por consequência caindo. Aí depois teve um que eu mostrei aí, no meio do caminho, lá para março aí de 2022, o juro caiu, a bolsa subiu, depois o juro já voltou tudo e a bolsa caiu de novo. Lá para outubro o juro caiu, a bolsa subiu, né? Aparece aí, né, essa correlação inversa que é natural, que é de se esperar. Aí o que aconteceu agora? Reparem. O juro fechou bastante, que foi o que a gente falou, por causa do arcabouço. Foi lá dos seus 13% e quase 14% para 12,60%. E a bolsa subiu? Não. A bolsa caiu, que é a linha vermelha. A bolsa ignorou completamente o juro. E lembrando que também tem um outro motivo para talvez indicar que o mercado da renda fixa gostou do arcabouço, que foi o próprio dólar, né, o real. Né? O real foi para mais perto de 5, valorizou. Mas a moeda, sendo bem honesto com vocês, eu acho menos óbvio falar que é o mercado interpretando como positivo, porque tem outras coisas que importam para a moeda, inclusive o próprio juro americano que caiu por causa dessa expectativa de menos aumento de juro lá, isso também impacta, enfim. Mas no juro eu acho que fica mais tranquilo de falar que o fechamento do juro longo indica um mercado de renda fixa achando o arcabouço menos pior do que esperado. Então o que está acontecendo, né? Por que o juro fechou e a bolsa caiu, né? É óbvio que, de novo, assim como eu falei lá sobre os Estados Unidos, não existe verdade absoluta, não dá pra falar quem tá errado, né? Se brincar, quem tá errado é o juro. Daqui a pouco volta tudo e a bolsa que tava certa. Não dá pra falar, né? Mas eu acho que tem uma chance maior de a bolsa não ter reagido por um fator puramente técnico que a gente tem acompanhado muito de perto, que são os resgates dos fundos, né? Venda forçada. Ou seja, não é fundamento, é fluxo. E muita gente tendo resgate, tendo que fazer vendas forçadas, que é um movimento que pode a qualquer momento mudar, né? No curto prazo, o fluxo faz muito preço. No médio e longo prazo, o fundamento tende a ganhar. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Talvez isso seja uma grande oportunidade. Para terminar falando um pouquinho da Encore, mudança na carteira, essas coisas que eu gosto de terminar sempre falando. Aliás, antes disso, nos assuntos de resgates ainda, a gente está feliz por aqui, porque a gente está com uma aplicação líquida relevante esse ano, mesmo com essa chuva de resgate aí. Mas nossa aplicação não é no Brasil. Curiosamente, mês passado entrou o nosso primeiro cliente estrangeiro, depois de um ano de diligência. A gente está super feliz aqui. Foi uma boa notícia, deixou o time todo animado aqui e motivado. Então a gente está com um ano de captação. Indo para a carteira, no vídeo do mês passado a gente falou porque a gente tinha bastante defesa no long bias e no long only, em corações a gente tinha bastante caixa, a gente chegou a ter quase 25% de caixa. E aí, ao longo de março, especialmente aquela capitulada lá que o índice chegou a bater
98 mil pontos, a gente usou o caixa. A gente comprou coisas que a gente achava que estavam exageradas. Então a principal mudança foi essa. A gente hoje está com pouco caixa e no long bias não temos nenhuma defesa. Então o net long está bem alto, 96%. Mas fiquem calmos que, apesar de estar alto, está alto com uma carteira que é super defensiva. Eu acho que a gente está sendo muito bem pago para ter uma carteira defensiva, como a gente vai falar daqui a pouco. Mas as mudanças da carteira foi, a gente voltou a comprar o setor financeiro, bancos, que há muito tempo a gente não tinha. Por exemplo, o Itaú bateu 6,4 vezes lucro. Assim, o resultado do ano passado foi super bom. A gente acha que o resultado da C3 vai ser ok de novo. A 6,4 vezes lucro, eu cubro bancos desde 2005, começo de 2005. Eu não lembro, na minha vida, de ter visto Itaú negociando a 6,4 vezes lucro. Então a gente comprou um pouco. A gente também comprou o BTG Pactual, que bateu menos de 7,5 vezes lucro, super barato também. Essas duas compras já estão dando uma alegriazinha aí. A gente aproveitou para aumentar algumas posições, 3 posições que a gente já gosta, já tinha, que vocês sabem disso. Uma delas é Vivara, que apanhou bastante, porque uma discussão que está vindo junto com o arcabouço é a discussão tributária, né? Que vai ter aumento de imposto, vai ter, eles vão tentar atacar alguns benefícios tributários que existem por aí bateram no setor de varejo. E no caso da Vivara, a gente não acredita que deva os benefícios que ela tem, que é a Zona Franca e tal, de Manaus, eu não acho que esses estão em risco. Então, então a gente acha que a queda foi exagerada, a gente aproveitou para aumentar um pouquinho. Além disso, a gente também aumentou Prio e 3R, depois de tudo que aconteceu na nossa exportação, tudo aquilo ali. E a gente também esperou saírem os relatórios das reservas, que é uma consultoria externa, que é a Degolier, que vai lá e faz tudo certinho. E nos dois casos, tanto em Prio quanto em 3R, veio melhor que esperado. No caso de Prio veio melhor do que esperado, mesmo tendo expectativas boas. E no caso de 3R, a expectativa era péssima e veio em linha com o que já tinha, que é de novo, melhor que a expectativa. Então a gente aproveitou para aumentar essas posições também. E aí a gente teve boas surpresas ao longo do mês, boas surpresas para a posição de petróleo, deixar bem claro, como por exemplo o corte da OPEC. Que vai ter um corte grande agora de petróleo, e isso deu uma animadinha na commodity, que estava caindo com medo todo de recessão. O que a gente vendeu? A gente decidiu zerar a CBA, que foi um grande erro. A gente estava esperando um alumínio melhor, porque muitas, assim, esse número varia de acordo com qualquer analista, mas algo entre 30% e 50% dos produtores de alumínio no mundo não estão ganhando dinheiro com alumínio nesse nível. A gente achou lá atrás que, obviamente, isso ia cortar a produção, que poderia fazer o alumínio subir, mas a verdade é que os chineses, especialmente, não cortaram nada. Esse foi um problema. Além disso, o resultado veio com um problema na parte de energia, um prejuízo em compra de energia cara, que a gente não esperava, então foi um erro, a gente decidiu zerar. Então é isso. Aí voltando um pouco para a carteira, né, não quero que ninguém se assuste do fato de a gente estar bem comprado num mercado incerto como agora. A verdade é que a gente não está tentando ser herói, tá? A carteira é bem defensiva. Eu acho que o grande mérito nosso no primeiro trimestre aqui foi evitar os grandes meteoros que tiveram por aí, né? A gente não tinha Apvida, a gente não tinha Natura, a gente não tinha Alpargatas, XP, sei lá, um monte de ações aí que tiveram. Eu fiz um estudo aqui e eu acho que foram 8 ou 9 ações que caíram mais de 10% no dia do resultado. De um universo investível de umas 80 a 100 ações, é muito relevante. A gente não tinha nenhuma delas. Então, na verdade, a gente tinha CBA. Então foi bom ter evitado esses meteoros dos resultados que vieram ruins, porque a gente tem uma carteira que puxa mais para defesa. Grande parte dela são os que a gente chama de bond proxy, são ações, são empresas que deveriam se comportar um pouco como renda fixa pela sua previsibilidade, como o setor elétrico, como shoppings e outras ações. A gente tem um monte de ações aqui que a gente analisa, e na nossa conta a taxa de retorno esperada é IPCA mais 14, são números, algumas até mais que isso, são números, em outras palavras, eu acho que a gente está sendo muito bem remunerado para ser defensivo. A gente não precisa ser herói, não precisa ir nas atacantes, então dá para ter uma carteira boa, equilibrada, cheia de coisas mais defensivas que estão muito baratas. Aí do lado do ataque a gente tem uma ou outra, tem Mercado Livre que a gente gosta muito, que está indo super bem no ano. Aí tem também TOTUS, que é atacante, mas assim, o business incumbente até não é defensivo, mas assim, é resiliente.
Isso contrabalanceando as duas commodities que a gente tem, que é 3R e PetroRio, faz uma carteirinha que é comprada, mas é tranquila. E obviamente a gente decidiu ficar mais alocado, mas a gente está sempre de olho buscando hedges, proteções baratas aí. É que a gente não acha que está tão bom, mas a gente está bem de olho para ver se a gente acha. Então é isso, a bolsa está super barata, a gente vem falando muito sobre isso, a gente acha que grande parte dessa descorrelação entre juro e bolsa pode vir de fatores técnicos que tendem a ser corrigidos ao longo do tempo, então a gente decidiu ficar um pouco mais alocado. Obviamente, a gente aqui é pago para mudar de opinião, então a qualquer momento a gente pode mudar isso aí, mas é como a gente está hoje. E é isso que eu tinha para trazer para vocês, gente. Muito obrigado pela confiança, mais um mês, a gente está bem motivado por aqui, e até o mês que vem. Um grande abraço.